Meus irmãos, a mensagem que nós vamos pregar hoje está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, versículo 28. Nós queremos falar sobre o capítulo todo, mas queremos usar o versículo de número 28, a parte B do versículo. Se você tem a Bíblia, eu gostaria muito que você abrisse no livro de Atos e permanecesse com ela aberta aí no livro de Atos. Atos 10, 28. Você aí de casa, se você quiser nos acompanhar também. Lucas, ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos e ele escreveu também o evangelho que leva o seu nome. Lucas, ele tinha como profissão a medicina, ele era médico. E Lucas, quando ele inicia o seu evangelho, ele diz, direcionando esse evangelho para um amigo chamado Teófilo, que quer dizer amado por Deus, ou amado de Deus. E ele nos diz que ele procura escrever minuciosamente, procurando não de fontes que não falavam com convicção, mas ele procurou informações principalmente dos discípulos, dos apóstolos, aqueles que andaram com o Senhor e que passaram para ele a informação, não de ouvirem falar, mas de viverem a situação. Então, e ele narra no Atos dos Apóstolos aquilo que o Espírito Santo usou os apóstolos para fazerem, né? Ele fala muito detalhadamente, fala sobre Pedro, fala sobre João, fala sobre o batismo com o Espírito Santo, fala quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, fala a ordem que Jesus Cristo deu aos seus discípulos antes de ascender aos céus, fala da primeira pregação de Pedro na conversão de 5.000 pessoas, fala também a respeito da conversão do apóstolo São Paulo, fala das curas que Deus usou Pedro para fazer, fala do grande livramento que Deus deu a Pedro e a João, quando presos estavam e Herodes queria decapitá-los como havia feito com Tiago. E ele fala também de uma passagem no capítulo 10, né? E essa passagem, a pessoa principal ali é o apóstolo São Pedro. O apóstolo São Pedro. E ele escreve o capítulo 10 todo, aquilo que Pedro narrou para ele, aquilo que Pedro passou para ele, ele foi escrevendo. E eu quero ler com você o capítulo 10, versículo de número 28, que está escrito assim: Ele lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Olha que coisa importante. Vou ler novamente a parte B. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Irmãos, eu quero fazer aqui a menção. Nós sabemos que existem muitas nações na terra e, consequentemente, muitos povos. E temos os ingleses, americanos, alemães, os russos, os chineses, enfim, os brasileiros. Mas para Deus existem tão somente três povos. Três povos existem. Existe o judeu, existe o gentil, que são todas as pessoas de outras nacionalidades, não são judeus,
são de todas as outras nacionalidades, e existe a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Para Deus só existem esses três povos. O apóstolo São Paulo, ele diz em uma das suas cartas que de ambos os povos Deus faz um. Isso é, tanto do judeu quanto de todas as pessoas de outras nacionalidades, o Senhor, ele faz um, ele faz a igreja. Ele faz a igreja. E a igreja do Senhor Jesus Cristo não é a igreja templo, prédio construído por mão humana. Isso aqui é algo fabricado, algo construído por mãos humanas. A igreja do Senhor Jesus Cristo é todo homem, não importa debaixo de placa denominacional que ele esteja. Todo o homem que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, esse homem torna-se a igreja do Senhor. Consequentemente, esse homem passa a ser a habitação do Espírito Santo. Esse homem passa a pertencer ao Senhor, porque o Senhor comprou esta vida, comprou este homem, comprou esta pessoa, entregando-se a si mesmo como resgate, pagando o preço dos nossos pecados ao derramar, esgotar todo o sangue do corpo dele e ser açoitado terrivelmente, chicoteado terrivelmente, tendo as suas costas todas dilaceradas. A Bíblia nos fala que o castigo que nos traz a paz, ele carregou sobre si. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele sempre procurou mostrar aos seus discípulos, o não fazer acepção de pessoas. Sempre procurou. E por que que ele fez isso? Porque os judeus, e principalmente a seita dos fariseus, que eram os judeus religiosos, eles se colocavam numa posição superior a todas as outras seitas que existiam e sobre todas as outras pessoas. Eles se auto-intitulavam santos e eles desprezavam as demais pessoas. Coisas essas que eles não viam no Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, reprovavam as atitudes que o Senhor Jesus Cristo tinha. Meus irmãos, uma das frases que nós costumamos a falar, né, uma frase dita pelo Senhor Jesus, não foi uma frase que ele extraiu da Bíblia, não foi uma frase, mas é uma frase lógica. Ele disse que não são os curados, os sãos que precisam de médicos, mas sim aqueles que se encontram doentes. E essa frase ele disse em questões que ele foi interrogado, questões que inquiriram dele por causa de atitudes que ele teve. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele veio para quebrar paradigmas. E um dos paradigmas que existia na cabeça do judeu, e que isso a gente vê no diálogo que o Senhor Jesus Cristo teve com uma pessoa, e na conclusão que os discípulos chegaram após observarem esse diálogo que o Senhor Jesus Cristo teve com aquele jovem advogado que chegou para ele e o questionou, dizendo: qual é o bem que eu tenho que fazer para conseguir a vida eterna? Nosso Senhor Jesus Cristo expôs para ele alguns mandamentos, e ele disse: mas eu tenho guardado tudo isso e eu não tenho ainda a convicção de ter a vida eterna. Aí o Senhor Jesus Cristo disse para ele: se você quiser ser uma pessoa perfeita, você pega todas as riquezas que você tem, tudo que você tem,
você vende tudo e dá aos pobres, vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Quando findou esse diálogo, esse rapaz foi amado pelo Senhor Jesus, mas ele baixou a sua cabeça e ele saiu, foi andando, foi embora. Ele não aceitou aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse. Nesse momento, Jesus se dirige aos seus discípulos e diz: quão dificilmente entrará um rico no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E isso levantou uma interrogação na mente deles. Por quê? Porque eles tinham que qualquer pessoa que era rica, ela já era uma pessoa privilegiada por Deus nessa terra. E se ela foi privilegiada por Deus nesta terra, consequentemente ela teria um lugar já no céu, ela seria privilegiada também. E Jesus quebrou esse paradigma, isso que eles traziam na mente deles. Foi o momento que eles falaram: então quem é que pode ser salvo? Aí o Senhor disse para eles: isso é impossível para o homem, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Até mesmo a salvação, a minha, a sua e a de todo homem. Mas, irmãos, o Senhor ele foi questionado em várias atitudes que ele tomou, porque era inconcebível para os fariseus e para os religiosos da época as atitudes que o Senhor Jesus Cristo tomava, e ele não se importava com a opinião de quem quer que fosse, não estava nem aí. Sabe por quê? Porque ele diz que ele veio aqui não para fazer a própria vontade, mas ele veio para fazer a vontade do Pai Celestial. E ele fazia tanto a vontade do Pai em tudo que ele realizava, em tudo, que ele ouviu uma voz do céu, vindo da nuvem da glória de Deus, do Shekinah, dizendo: este aí é meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Por quê? Porque ele fazia sempre o que agradava a Deus. E agradar a Deus não era desprezar as pessoas. Agradar a Deus não era se distanciar das pessoas tidas como pecadores. Agradar a Deus era fazer aquilo que Jesus Cristo disse que veio fazer. Ele disse que ele veio buscar e salvar o homem que estava perdido. É isso que ele veio fazer. Convidado ele foi para ceiar na casa de um fariseu. Muito embora essa pessoa sendo fariseu, e o Senhor dizendo assim, para que numa certa ocasião para os seus discípulos, dizendo para eles não aceitarem o fermento dos fariseus, e que era o quê? O fermento fariseu era a hipocrisia. Eles não faziam, mas exigia que os outros fizessem. Eles não faziam e exigia que as pessoas colocavam fardo nas costas das pessoas, fardo que eles mesmos não carregavam. Um dia ele foi convidado e ele foi na casa do fariseu. Por quê? Ele nunca fez acepção nem distinção de pessoas. Ele vai lá e ele está à mesa, ceando. De repente chega uma mulher da cidade, uma pecadora, uma pessoa que era reconhecida por todos. Era alguém que tinha aí, quem sabe, um prostíbulo, uma casa de prostituição. E essa mulher, ela era reconhecida como pecadora, porque no próprio Evangelho de Mateus também fala que ela era uma mulher pecadora, quer dizer, alguma coisa a identificava. E quando ela entrou na casa do fariseu, ela se atirou aos pés do Senhor, chorando. E suas lágrimas caíram nos pés de Jesus. E ela começou a enxugar os pés de Jesus, começou a beijar os pés de Jesus. Nisso, o fariseu pensou: se esse homem fosse verdadeiramente um profeta, ele bem saberia quem é essa mulher que está lhe tocando, porque ela é uma pecadora. Foi isso
Senhor Jesus Cristo dialogou com ele, que nós não vamos seguir aqui falando, mas apenas para dar essa colocação para os irmãos. Em outra ocasião, meus irmãos, foi quando o Senhor Jesus Cristo estava saindo da cidade de Jericó. Estava saindo da cidade de Jericó e tinha um homem lá dependurado em uma árvore, num galho de uma árvore. E ele chega debaixo e diz para o Senhor: Zaqueu, desça daí, porque hoje me convém, me convém pousar na tua casa. Desça daí. Zaqueu desceu, abriu as portas da sua casa, recebeu Jesus com a maior alegria. Mas as pessoas tinham Zaqueu como um ladrão, tinham Zaqueu como um traidor da pátria. E eles então começaram a falar: como é que pode falar para os discípulos de Cristo? Como é que pode o mestre de vocês se reunir com um homem que é ladrão, com um homem que é pecador? Como é que pode? O Senhor não se importa com aquilo que acham dele, que falam dele, que pensam dele. Não se importa. Ele se importa é com aqueles que precisam dele e que ele não recusa em ajudá-los. O Senhor se importa comigo, se importa com você, tanto que ele nos deu a salvação. Tanto que ele nos deu a salvação. E meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, ao ressuscitar dentre os mortos, conversando, falando com os seus discípulos, ele deu uma ordem imperativa aos seus discípulos. Que ordem foi essa? Ele disse no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 28, ele disse assim: então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Ele não especificou uma única nação, ele disse todas. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, eu sei que você conhece esse versículo, a Bíblia nos fala assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas, ou então a toda criatura. Todas as pessoas, ele não distinguiu ninguém. Todas as pessoas, todas as nações e todas as pessoas. Ora, o Senhor Jesus Cristo poderia assim pensar que, ou nós poderíamos pensar que os discípulos do Senhor assimilaram aquilo que o Senhor, a ordem imperativa que o Senhor lhes havia dado. Mas o que a gente percebe, irmãos, que não aconteceu dessa forma, não aconteceu desse jeito. Muito embora Jesus dando exemplo para eles com as suas atitudes, não recusando estar na casa de ninguém, não recusando falar com ninguém, não recusando pregar para ninguém, dando a ordem para eles que era para ir por todas as nações, todas as pessoas, indistintamente. Poderíamos pensar que eles assimilaram muito bem isso, mas não foi o que aconteceu. Lucas escreveu no capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos: quando o Senhor, reunido com os discípulos, antes de ascender aos céus, logicamente, deu uma ordem para eles: vocês vão receber o poder vindo do alto dos céus, o Espírito Santo, e vocês a partir de então serão minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como na Judeia, como em Samaria e até os confins da terra. Poderíamos imaginar que eles assimilaram muito bem isso e que eles tomaram uma atitude positiva com respeito a isso. Não foi o que aconteceu. Não foi o que sucedeu. E nós chegamos então, irmãos, aqui no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 10. O que aconteceu no capítulo 10? No capítulo 10,
Lucas ele está escrevendo o que se deu com Pedro e com uma família. Uma família. A Bíblia nos fala que um centurião era uma pessoa que tinha responsabilidade sobre 100 soldados. Logicamente, todos eles eram italianos. E esse centurião, a Bíblia fala que ele era um homem temente a Deus. Era um homem que simpatizava-se com a religião judaica, muito embora não era convertido ao judaísmo. Mas ele simpatizava com a religião judaica. A Bíblia nos fala que esse centurião, 3 horas da tarde, ele pegou o costume do povo judeu. 3 horas da tarde, você se lembra de Pedro e João que 3 horas da tarde subiram no templo na hora da oração? 3 horas da tarde ele estava em oração. E quando ele estava em oração, a Bíblia nos diz que um anjo apareceu a ele. Ele se assustou. Mas o anjo lhe dirigiu essas palavras: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Irmãos, que coisa interessante. Por que o anjo pediu para ele chamar Simão Pedro, que estava lá em Jope, na casa do Simão curtidor, estava hospedado lá? Por que pediu para ele chamar? Por que o anjo disse: Simão, ele vai te dar as coordenadas, ele vai falar para você que é necessário ser falado, que é preciso ser falado? Por que o anjo próprio não disse para ele? Já que apareceu, já que foi enviado por Deus, porque trazendo a notícia: olha, o Senhor Deus tem visto o que você tem feito, tem ouvido as suas orações. Por que ele já não testemunhou? Por que o anjo já não pregou o evangelho para Cornélio? O apóstolo Pedro escreve que bem que os anjos gostariam de atentarem para a pregação do evangelho, gostariam de anunciar o evangelho, mas Deus não permite. Essa incumbência é minha, que sou igreja. Essa incumbência é sua, você que é a igreja do Senhor. Essa incumbência é de cada um de nós. Foi dado para o homem. Foi dado para o homem essa incumbência. Por que, amado irmão, foi dado para o homem? Porque o homem é que pecou, o homem que teve os seus pecados lavados, é o homem que sabe o que é viver fora da salvação, e o homem é que sabe o que é viver dentro da salvação. E o homem, quando é salvo, ele pronuncia a palavra de salvação, a palavra que sai dele sai com autoridade, porque é uma realidade dentro dele, é uma verdade dentro dele. Então, ele disse para ir chamar Pedro. Cornélio chama alguns soldados, 3 soldados. Um deles, um religioso. Por que a palavra fala que um deles era religioso? Porque foi justamente para essa pessoa que era um religioso que Cornélio pôde então se abrir, contar exatamente o que aconteceu, para que ele fosse chamar Pedro e contasse para Pedro o porquê deles estarem ali procurando, chamando para vir na casa de Cornélio. Irmão, presta atenção que eu vou dizer para você. Tem coisa que você não pode falar com pessoas que não têm o mesmo entendimento que você tem. Tem coisa que você não pode falar com pessoas que não têm a mesma fé que você tem. Tem coisa que você não pode falar para pessoas que não pensam igual você, que não têm a formação espiritual que você tem. Tem coisa que você não pode falar, que a pessoa não vai entender. Você tem que falar com aquelas pessoas que te entendem, que te compreendem. No outro dia, eles foram, irmãos, chamar Pedro.
Lá em Jope, pausa para uma água. De repente, irmãos, meio-dia, Pedro sobe ao terraço. O que ele vai fazer na casa de Simão Curtidor, lá no terraço? Ele vai orar. Deus precisava mostrar alguma coisa para Pedro. Deus precisava falar com Pedro. Deus precisava anunciar a Pedro algo, e esse algo que precisava ser anunciado, tinha que primeiramente trabalhar algo no coração de Pedro. Pedro está lá orando, esperando o almoço ficar pronto. De repente ele teve um êxtase. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que ele teve um êxtase e ele viu descendo do céu, como se fosse um lençol amarrado nas 4 pontas, e dentro desse lençol, todos os animais, aves, répteis e quadrúpedes, todos os animais. E ele ouviu uma voz dizendo para ele: mata e come. E ele disse então: não posso matar e comer, porque eu não como coisa impura. No que ele teve uma réplica lhe dizendo: não faças tu comum e impuro aquilo que Deus purificou, aquilo que Deus santificou. E não foi uma vez só, irmãos, 3 vezes consecutivas Pedro teve a mesma visão. Ele ficou sem entender, ele ficou sem compreender o que será que estava querendo dizer, mas aquilo que ele estava recebendo do Senhor estava relacionado com o chamado dele para ir na casa de Cornélio. Havia uma relação. Ele está lá, aqueles foram mandados por Cornélio chegam lá, Simão Curtidor recebe-os em casa, os hospeda, e Pedro, ele desce de onde ele está, mas primeiramente ele ouve o Senhor dizendo uma coisa para ele: olha, tem algumas pessoas te chamando aí, e fui eu que mandei, vá com eles sem fazer objeção. Vá com eles sem fazer objeção. Por que o Senhor fala isso para eles, irmãos? Está escrito aqui, né? Por que o Senhor fala isso para ele? Porque Pedro, ele era um homem resistente à pregação para as pessoas que não eram judeus. Era resistente. Quando ele encontra com aqueles homens, aquele religioso informa para ele tudo o que havia acontecido. Olha, Cornélio teve uma visão, o anjo apareceu para ele, e o anjo mandou que ele viesse, nos mandasse buscar você, para que você fosse na casa dele, para você trazer um direcionamento correto para Cornélio. Irmãos, Pedro ouviu aquilo e Pedro foi junto com essas pessoas. É interessante que quando Pedro chega lá, Cornélio tinha feito algo. A Bíblia nos fala que ele tinha reunido toda a família dele e os amigos íntimos dele. Irmãos, ele era uma pessoa religiosa. Consequentemente, a família dele, pelo que a Bíblia nos fala ali, a família dele toda o acompanhava. E esses amigos que ele reuniu eram pessoas que pensavam exatamente como ele e agiam exatamente como ele. E ele achou importantíssimo convidá-las, trazê-las para a chegada de Pedro.
Por que a chegada de Pedro, irmãos? Porque Pedro não conhecia Cornélio, Cornélio não conhecia Pedro, mas com certeza, os milagres que Deus havia feito por intermédio de Pedro em Atos dos Apóstolos tinha chegado ao ouvido de Cornélio, e para ele era um prazer enorme, uma alegria enorme receber um homem que ele considerava um homem santo de Deus. Tanto que, na hora que Pedro chegou, Cornélio viu, Cornélio se atirou aos pés dele, ajoelhou aos pés dele, como se estivesse querendo adorar. Pedro diz: não, levanta daí, rapaz, eu sou homem igual a você, sou igualzinho a você, levanta. E aí, amados, Pedro diz essas palavras. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Irmãos, olha que Pedro acaba de falar para Cornélio. Olha o que ele fala para Cornélio. Ele não viu isso em Jesus. Jesus, ele visitava todas as pessoas. Jesus, ele não fazia acepção de pessoa, ele entrava na casa de qualquer pessoa que o convidasse a entrar, ou que ele percebesse que a pessoa desejava, queria tê-lo em sua residência, como foi o caso de Zaqueu. Ele não mostrava resistência. Ele pregou para a mulher samaritana, que pelos judeus eram considerados um povo imundo, impuro. Como que Pedro não assimilou isso, irmãos? Como que Pedro não entendeu isso? Como que Pedro, sendo salvo, ele já tinha pregado, já tinha ganhado uma multidão para Jesus? Como que ele pronuncia essas palavras para Cornélio, trazendo sobre ele essa distinção que era feita lá na lei judaica, lá para os judeus? Será que ele não discerniu que ele estava no tempo da graça? E a graça, ela é oferecida como Jesus ofereceu e como Jesus ordenou que eles fossem por todo o mundo, pregassem a todas as nações, pregassem a todas as pessoas. Como que Pedro não assimilou isso? Como que foi difícil? Somente através das experiências progressivas que ele pôde entender e compreender, coisas que aconteceram intimamente com ele. Olha, ele diz o seguinte: mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Quer dizer, tudo que Jesus tinha feito, tudo que Jesus tinha mostrado, parece sim que ficou no esquecimento. Deus precisou mostrar para ele, não é? Mostrar para ele lá todos os animais, né? Todos os animais, para ele poder então ligar isso àquilo que ele recebeu como notícia dos homens que foram enviados por Cornélio, para saber que ele podia ir lá, que Deus era com ele, que Deus estava nele e que Deus estava Deus tinha interesse nisso. E a Bíblia nos fala, meus irmãos, que estão conversando. Então Cornélio conta para ele. Primeiro ele ouviu dos homens, do religioso que foi chamá-lo lá, enviado por Cornélio. Agora ele chega e o Cornélio começa a contar para ele tudo novamente. Agora é interessante a gente ver aqui, decisão, aqui conclusão, melhor dizendo, Pedro chegou. No versículo 34 está escrito assim: então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente. Agora que eu percebo verdadeiramente. Todas as experiências, agora é que ele estava percebendo verdadeiramente que Deus não trata pessoas com parcialidade.
mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Mas não foi isso que Jesus falou? Para pregar para todas as nações? Não foi isso que Jesus havia dito? Não era isso que Jesus tinha ordenado? Só agora é que ele chegou, percebeu, só agora que ele percebeu verdadeiramente que era assim. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Por que eu estou pregando? Por que estou falando sobre isso? Estou falando sobre isso para a gente ter ciência de que o nosso Deus, Ele não faz distinção, não faz acepção de pessoas. Agora, tem algo que tem acontecido no meio evangélico que está trazendo uma certa preocupação. O que está acontecendo? Amado, quando a igreja para de combater com o inimigo das almas do homem, deixando de evangelizar, deixando de pregar, deixando de anunciar a salvação, o inimigo vem e coloca no seio de irmãos contendas, levante de um com o outro. Se a igreja não vai lá fora para pregar, o inimigo vem dentro da igreja e começa a colocar contendas e confusões entre os irmãos. Quando eu digo irmãos, eu estou dizendo daqueles que são lavados, remidos no sangue do Senhor Jesus Cristo, e que começam a achar que eles são melhores do que os outros, que a denominação a que ele serve ao Senhor Jesus Cristo é a mais santa, é a melhor, e quem não está nela não está salvo, porque eles têm a mais perfeita doutrina e eles têm a chave dos céus. Só quem tem a doutrina que eles têm é que tem a capacidade de entrar na presença do Senhor. Tem um hino que os irmãos cantaram, se não me falha a memória, na parte da manhã, ou acho que foi na parte da manhã, não, foi à tarde, onde diz assim: a suficiência no sangue de Jesus, só pelo sangue. Irmãos, a igreja, ela é lavada e remida no sangue, na eficiência do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja, ela não precisa de outras coisas, de qualquer outro tipo de acessório. O sangue de Jesus Cristo, ele é totalmente eficiente, ele é eficaz, ele nos traz a salvação. E ele é a pedra angular, a pedra que o Senhor Deus colocou sobre quem nós devemos edificar a nossa vida espiritual, o nosso edifício espiritual. E nós não podemos ficar acrescentando coisas para acharmos que somos melhores do que o outro. Não podemos. A única coisa, irmãos, que houve recomendação para que no momento do primeiro concílio em Jerusalém, que houve alguns questionamentos, e esses questionamentos foram levados para a igreja em Jerusalém. Igreja essa que Tiago, ele era o líder, Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, ele era o líder. E eles então resolveram ali naquele concílio orientar as igrejas da época, principalmente os gentios que se convertiam, isso é, os das outras nações, porque os judeus, eles queriam colocar o jugo sobre os gentios que se convertiam, que tinham que guardar o sábado, que tinham que fazer isso, que tinham que fazer mais aquilo, que tinham que fazer mais aquilo outro. Então eles escrevem.
no capítulo 15, soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Essa foi a recomendação. Então, quando Pedro está falando na casa de Cornélio, está anunciando para ele o evangelho, eles ficaram com o coração tão pronto, meus irmãos, porque já estava preparado pela maneira que eles agiam, pela maneira como eles viviam, pelas atitudes que eles tinham de orar e fazer esmola, que quando Pedro está falando com eles a respeito da salvação, nos diz a Bíblia que o Espírito Santo veio sobre eles e todos eles começaram a falar em línguas estranhas. É uma confirmação de Deus sobre a vida deles. Uma confirmação de Deus sobre a vida deles. E a Bíblia nos fala que Pedro, nos diz a seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Amém, meus irmãos? Deus confirmou a salvação deles, selando-os com o Espírito Santo. Estou dizendo isso para que você não deixe a sua mente ficar perturbada por qualquer outra coisa. Quem comprou você foi o Senhor Jesus Cristo. Quem remiu a tua vida foi o Senhor Jesus Cristo. Quem derramou o sangue dele por tua causa foi o Senhor Jesus Cristo. Então, esteja inteiramente submisso àquele que te comprou, àquele a quem você hoje pertence, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, eles foram cheios do Espírito Santo, confirmando, selados. É como se Deus estivesse falando assim: eu os recebo, eu os aceito. E encheu-os do Espírito Santo. Foram batizados no Espírito Santo antes de receberem o batismo nas águas. Amém? Feche seus olhos, por favor. Glória a Deus. Que bom saber que nós fomos remidos pelo sangue santo do Senhor. Que bom é saber que, muito embora o Senhor tenha sofrido terrivelmente, mas Ele fez isso por minha e por tua causa, por nos salvar. E nós somos dele, nós pertencemos a Ele, nós não pertencemos a nada e a ninguém, nós pertencemos ao Senhor, ao Senhor. E eu quero, como pertencentes que somos ao Senhor, eu quero convidar você
para ceiar. Ceiar no simbolismo daquilo com que o Senhor nos comprou, com o corpo e com o sangue dele. Em nome de Jesus, em nome do Senhor. Amém.